Olá, este é o canal Observação e Exploração da Mente Existencial. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns pensamentos e reflexões a respeito da meditação, especificamente da meditação de atenção plena. Para quem chegou agora e esse é o primeiro vídeo que está assistindo do canal, saiba que esse vídeo faz parte de uma playlist que chama Pensamentos. Essa playlist acompanha o nascimento do canal. Então, é bem interessante porque dá para assistir o processo de nascimento do canal e para cada vídeo eu vou fazendo algumas modificações, alguns testes. No vídeo de hoje não vai ser diferente, eu vou testar algumas outras formas de gravação e de edição e no decorrer do vídeo a gente vai entender um pouquinho sobre como a meditação chegou na minha vida, bem como eu entendo meditação, como eu entendo meditação de atenção plena e quais são os desafios que eu enfrento nas práticas de autoconhecimento e especificamente, né, como eu realizo a prática de meditação. Mas antes, eu vou fazer uma alteração. Nos meus vídeos anteriores, eu sempre coloco um vídeo de respiração mais alongada, logo no começo. E nesse eu vou trazer essa minha introdução e agora a gente vai ter alguns segundos, são só alguns segundos, para a gente fazer esse exercício de parar um pouco, prestar atenção na respiração, fazer uma respiração mais alongada, que é, ou seja, inspirar, e eu posso expirar pela boca, mas eu também posso fazer a inspiração e a expiração pelo nariz. Inclusive eu posso fazer ela mais alongada. Mas vamos aproveitar agora esses segundinhos e depois eu volto com outra forma de gravação, trazendo um pouquinho mais sobre a meditação e a meditação de atenção plena. Então nos vemos daqui a pouco. Olá de novo, é, mais uma vez. Agora, para falar um pouquinho para falar um pouquinho melhor sobre a meditação. Antes de eu comentar como a meditação entrou na minha vida e como ela é um desafio para mim, ou mesmo como eu trago a meditação para as minhas práticas diárias de autoconhecimento, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre como eu entendo a meditação. E a meditação nada mais é do que um exercício para a mente, para a nossa mente. Do mesmo jeito que a gente vai para a academia ou praticar algum esporte, com foco em habilidades ligadas ao corpo, com foco no fortalecimento, aumento de massa muscular ou definição de massa muscular. A meditação é uma forma de a gente exercitar a nossa mente por meio do exercício de refletir sobre os próprios pensamentos. Tem tudo a ver com essa playlist, inclusive, né? De fato, a meditação, ela foi uma das práticas de autoconhecimento. Eu poderia dizer que foi a primeira que apareceu na minha vida, assim. E não significa dizer que eu sou o esperto nisso, né? Que eu tenha total expertise nesse assunto. Pelo contrário, eu comecei as práticas de meditação há 10 anos, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, há 10 anos atrás, mas eu sempre parei e hoje, 10 anos depois, desde a primeira vez que eu parei para meditar, eu me sinto um total amador e inclusive estou realizando essas práticas junto com os vídeos que eu trago essas informações junto com os vídeos do canal como uma forma de fortalecer. Por quê? Porque eu entendo que a frequência é muito importante, né? Por mais que existam essas pesquisas que digam que só de você meditar uma vez ou poucos dias já há possibilidade de benefícios, eu tenho percebido ao longo desses últimos anos que a prática, a meditação a curto e médio prazo, né, se a gente for pegar na frequência diária, ela realmente começa a trazer modificações benéficas. Mas a gente vai falar sobre isso. Nesse sentido,
a meditação é um processo transformativo. De fato, ela é um processo, e porque você vai treinando a sua mente e vai conseguindo perceber ah, as possibilidades que a meditação traz no sentido de acalmar o nosso estado de ser e trazer mais calma para nossa para as nossas questões mentais mesmo. Existem vários tipos de meditação, eu não vou saber aqui dizer todos eles. Existem meditações guiadas, existem meditações que é totalmente em silêncio. Eu comecei com as práticas de Zazen, que eu ainda vou comentar um pouquinho no vídeo de hoje, mas especificamente agora eu estou trabalhando, né? Eu estou fazendo o exercício muito das práticas ligadas à meditação de atenção plena. E, e é um exercício mesmo, né? Acho que é essa a palavra correta, porque ao mesmo tempo que é um exercício, é um desafio. Mas existem outros tipos de meditação, né? Porque a atenção plena, ela está focada muito no fato de a gente desviar nossa atenção para algo, mesmo que seja respiração. Mas existem determinadas práticas de meditação que eu posso fazer em movimento. Existem práticas de meditação que eu posso aplicar elas de uma forma mais direcionada, construindo através de alguém guiando a meditação, ambientes. Então, existem vários tipos de meditação de fato. Mas a de atenção plena, ela significa muito lembrar o que você está fazendo, porque ela traz o nosso foco para o presente. Eu acredito que essa é a grande característica da atenção plena. O fato da gente trazer para o presente é por meio da atenção à nossa respiração, é por meio da atenção ao nosso corpo, ao que a gente está sentindo no momento, ou trazer a meditação para a percepção do que está em volta por meio do que a gente está escutando. Né? Existe essa questão dos sentidos relacionados ao presente, o que a gente está sentindo ou o que a gente está pensando. Nesse sentido, a meditação não é o esvaziamento da mente, o que muitas pessoas acreditam, mas meditação é trazer a consciência dos nossos pensamentos. Existe um exemplo que é muito utilizado, e é utilizado, até esqueci de comentar. Essas informações que eu estou trazendo agora, muitas delas advêm das minhas práticas com um aplicativo que chama Lojong, por isso que eu coloquei aí, né, nessa figura. Eu vou deixar na descrição do vídeo a respeito desse aplicativo e algumas informações especificamente que eu estou trazendo sobre a atenção plena são informações que você tem em forma de texto, em forma de vídeo, em forma de áudio nesse aplicativo. É um aplicativo muito bom, existem vários tipos de meditação que o aplicativo oferece, então essa é a minha sugestão. Porque tem me ajudado muito nessas práticas atualmente. Então, a atenção plena, ela traz esse foco para o presente, para aquilo que a gente está fazendo. E onde meditar, né? Obviamente, quando você tem um ambiente tranquilo, um silêncio, você cria um ambiente relacionado à sua casa, né? Algo familiar, que possa te trazer acolhimento e conforto, é melhor. Mas com a prática da meditação, a gente vai percebendo que qualquer lugar é lugar para meditar. Às vezes eu estou num Uber, eu aproveito para meditar rapidinho. Às vezes eu estou, principalmente em viagem, que tem contato com a natureza. Eu adoro o contato com a natureza para meditar. Eu acredito que é um dos melhores lugares para fazer meditação. Mas também é importante fazer meditação no caos. E esse é o grande desafio, porque é muito fácil você estar num ambiente tranquilo, é, que não tem perturbação nenhuma, um dia tranquilo e fazer a meditação. Obviamente, começar por esses lugares é melhor, mas quando você se vê no desafio de conseguir meditar, de conseguir se trazer para o presente, para a observação da respiração, em dias que não são tão tranquilos assim, em momentos em que você não está tão tranquilo, é,
é possível perceber, e são nesses dias que a gente consegue entender a potencialidade, a força que tem a meditação. Existem vários tipos, como eu disse, de meditação, mas eu acredito que todas elas têm uma. E isso, essa informação é do Lojong, tá? O Lojong também ele traz alguns textos, ele indica alguns textos, então minhas referências são ligadas a esse aplicativo. E nesse aplicativo, nesses textos, né, a gente percebe que a meditação ela tem muito foco nesse processo transformativo que nos leva a um tipo de felicidade que ela é mais genuína. Não que os outros tipos de felicidade não sejam válidos, né? Mas a felicidade condicionada, que é aquela felicidade condicionada a algo relacionado à posse. Então, eu vou ser feliz se eu conseguir comprar um carro. Eu vou ser feliz se eu ganhar uma promoção no meu emprego. Eu vou ser feliz se eu tiver um status social em relação ao meu intelecto, em relação, eu vou ser feliz se eu me achar bonito. Então, essa felicidade condicionada, ela é algo muito momentâneo porque ela não dura, né? Mesmo as pessoas que ganham muito dinheiro, não significa que elas são felizes o tempo inteiro ou que elas estão felizes por dentro. Quer dizer, a felicidade ela não está condicionada, ela é um estado interno, é algo que a gente trabalha internamente. Existem dias que não são tão incríveis, que dias que são monótonos, mas se você tem um estado pleno de consciência e de bem-estar, isso pode ser transformador em dias que são, inclusive dias que são muito difíceis. Então, a felicidade genuína é essa felicidade que ela é interna, que é uma felicidade que a gente vai trabalhando em relação a como a gente percebe e como a gente encara os desafios. A felicidade genuína tem mais relação em como a gente lida com a nossa vida e não como a gente conquista por meio de objetos, pessoas, situações, né, momentos. A felicidade genuína ela é algo que possa ser cultivada e ela é algo que não independe do que está em volta. Ela pode ser cultivada dependendo do que a gente é, é, planta, né, dentro da gente mesmo. Nesse sentido, a meditação tem me despertado, junto com as outras práticas de autoconhecimento, sobre essas questões que envolvem o presente, sobre a importância de eu cultivar o meu estado interior, para eu conseguir, assim, externalizar, não só em função do meu bem-estar, mas também em função de contribuir com a sociedade, de externalizar isso e ocasionar consequências no meu entorno. Quando a gente se depara com a possibilidade de se tornar uma pessoa mais tranquila em relação às situações e aos conflitos que o nosso mundo e a nossa sociedade impõem, a gente vai percebendo, e no meu caso, eu fui percebendo que esse cultivo também pode ser transformador, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão à minha volta. E quando que eu comecei a meditar, né? Como eu falei já nesse vídeo, eu comecei há 10 anos atrás, por volta de 2012, 2013, mais 2013 mesmo. Eu estava no final do doutorado. Eu acredito que eu já tinha tido alguma experiência antes, mas nunca foi tão forte quanto no final do doutorado, que eu estava sob pressão intelectual muito forte, porque eu não conseguia finalizar o doutorado. Eu tinha conflitos de relacionamento na época, bem como o meu trabalho era muito estressante e é, ele não era suficiente para complementar a minha renda, ou no caso, meus gastos. Então eu tinha várias pressões e eu me vi um pouco sem saída. E foi quando eu descobri, junto com uma amiga, a possibilidade de visitar um templo budista, onde tinha dias com práticas relacionadas ao zazen. O zazen, ele é uma prática do budismo, mas ele é mais como uma filosofia de meditação. Ele não tem tanta ligação, a meditação zazen, ela não tem tanta ligação com os dogmas, com as questões mais teóricas do budismo, e ela traz a filosofia da meditação para o nosso dia a dia.
Então era um espaço muito aberto, onde eu ia para o templo só para meditar. Às vezes tinha uma conversa, dúvidas depois da meditação, mas não era a essência. Era muito, eu tenho boas lembranças, porque no final da meditação a gente tomava um chá e ia para casa muito relaxado. E aquilo, naquele momento da minha vida, foi muito importante. Depois, paralelo, acho que na mesma época, eu, eu visitei um templo em Foz do Iguaçu, porque meu doutorado foi no Paraná, foi em Curitiba, mas minha pesquisa de doutorado era em Foz do Iguaçu, e lá tem um templo tibetano. E nesse templo, né, relacionado ao budismo tibetano, um templo budista, né? Um templo budista, acho que eu falei templo tibetano, é um templo budista, mas um budismo tibetano. E lá eu participei de uma cerimônia que era de uma outra forma a prática de meditação, porque tinha mantras, e aquilo também me impactou bastante, porque também eu estava num momento muito difícil, principalmente pelo lado pessoal, de relacionamento. E depois que eu terminei o doutorado, eu me mudei para o Nordeste, onde eu moro hoje, eu moro no Maranhão, em São Luís, e eu fui lidar com outras práticas de autoconhecimento que eu pretendo falar em vídeos futuros. E a meditação foi aparecendo de diversas formas, é, por meio de outras práticas. Eu no caso, percebi que existem muitas práticas de autoconhecimento onde a meditação está ali, em algum momento, seja no começo, seja no final, seja durante aquela prática. O fato de você retornar para o presente, de você tentar se desamarrar um pouquinho das memórias do passado e do futuro, focar na respiração, no silêncio, na percepção do agora. Eu percebi que a meditação ela aparecia intermitente na minha vida, mas sempre aparecia. E mais recentemente eu comecei, acho que nos últimos 3, 4 anos, eu comecei a tentar trazer a meditação dentro de práticas ligadas à atenção plena, com práticas guiadas, principalmente na época da pandemia, que em função do isolamento eu senti muita necessidade da meditação, por mais que eu estivesse realizando outros tipos de terapia, inclusive com acompanhamento, né? É, com uma terapeuta, mas eu sentia no dia a dia a necessidade de práticas de meditação. E é quando ela me veio como um desafio, porque quando você tem um grupo, que era o caso quando eu ia para o templo meditar, que foi o começo das minhas experiências, era muito fácil porque era agendado, eu chegava lá. Tudo. Mas quando você tenta fazer essa prática dentro de casa, sozinho, 5 minutos parece uma eternidade. Pelo menos era assim, ou já foi assim em muitas situações. Hoje em dia, ainda eu tenho muita dificuldade em meditações acima de 20 minutos, mas já melhorou. E eu enfrentei muitos desafios de não conseguir meditar. Quer dizer, a gente sempre consegue meditar quando a gente tenta. Eu digo qualquer pessoa, mas eu sempre me via muito a mente muito caótica, com muita ansiedade ali. E foi ao longo desses desafios que eu fui entendendo que desistir, recomeçar, recomeçar, esquecer de fazer, recomeçar e recomeçar e recomeçar as práticas é também parte do processo. Hoje eu olho quando eu passo por situações mais difíceis ou quando eu não consigo meditar, retornar à meditação me faz lembrar que retornar é parte do processo. Do mesmo jeito que quando você está meditando e sua mente vai para o futuro ou sua mente vai para o passado, você trazer de uma forma gentil a percepção do presente também é meditar. Não tem problema se durante a meditação você se pega ansioso, se durante a meditação você não se aguenta e quer se mexer, ou se durante a meditação você se vê pensando em problemas do trabalho, em problemas de relacionamento, problemas financeiros, mas o fato de você recordar a possibilidade de retornar ao presente, isso também é meditar. Então, essas práticas de meditação, elas, por meio do Lojong, né, e por meio de
Às vezes eu tento meditar escutando música, eu gosto de nadar, meditar enquanto estou nadando, correndo. Eu não uso só o Lojong para meditar, mas eu confesso que ultimamente ele tem sido o aplicativo que eu mais utilizo nos momentos de meditação. E mas eu gosto muito de escutar música e meditar escutando música também, e me conectar com o que eu estou percebendo no presente, né? Mas essas práticas de meditação, elas têm se integrado muito com as outras práticas de autoconhecimento, que têm refletido um pouco na minha necessidade de me expressar por meio do canal. E, e eu confesso que às vezes parece que elas se casam tão perfeitamente, é tão sincrônico, que eu fico pensando, não, o correto seria integrar tudo isso, porque eu consigo ver a meditação mais completa, né? Porque eu estou exercitando ao longo dos dias outras práticas, seja o sincronário, que eu já comentei em vídeos passados, ou também a autoescrita. A autoescrita, tenho feito um processo de autoescrita que eu vou comentar futuramente, tem se relacionado muito com as práticas de meditação. E também o curso em Milagres tem se relacionado muito com as práticas de meditação, que eu também vou comentar futuramente. Eu gosto de praticar dança, com músicas que eu vou trazer possivelmente para o canal, e eu utilizo o movimento do corpo, também com meditação, e isso tem amplificado muito as possibilidades de me trazer para o presente e tranquilizar minha mente de diversas formas. Bom, eu espero que eu possa continuar trazendo vídeos para o canal e comentando mais sobre meditação e como eu tenho seguido essa rotina e o que isso vai trazer a médio e longo prazo, se é que vai trazer algo diferente de hoje, mas eu quero utilizar os vídeos e o canal para reforçar, inclusive, essas minhas práticas e tentar contribuir para quem queira também, né? Realizar práticas ligadas à meditação e autoconhecimento como um todo, mas aqui eu não só sou um aprendiz, né? Só sou um caminhante. E agradeço para quem está acompanhando o canal. Acredito que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é isso. Não tem problema. Espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.